não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, vocês veem que isso aparece, por exemplo, naquela peça, esqueci o nome, Samuel Beckett, em que um sujeito na cama, moribundo, conversa com outro sujeito que é aparentemente ele mesmo, e o sujeito lhe pergunta: você não se lembra do instante do seu nascimento, se der certo? Então como você sabe que você é você? Você não testemunhou o seu próprio nascimento, nem isso você sabe. Então nós chegamos aí, vamos dizer, à total dissolução da ideia de biografia, de história. Quando você conta a sua vida, você está inventando essa vida de novo. E a sua vida só existe como invenção naquele momento, que você mal acabou de contar, já não existe mais também. Esta é uma experiência que aparece e reaparece na literatura moderna o tempo todo. Não é isso? Mas que aparece também na vida das pessoas. Então, cada um se sente como se fosse um ser evanescente, uma fumaça. Isso quer dizer que a consciência temporal de si mesmo não pode servir para esse indivíduo como quadro de referência, porque é demasiado fluido, é demasiado evanescente. Então ele se apega a quê? Ao mundo fisicamente presente. Ele diz, é tudo evanescente, mas aqui temos a realidade sólida do mundo. Onde aparece esse mundo? Aparece na experiência do espaço. Então isso é, o tempo, então ele aparece como a dimensão que come, que desfaz e que elimina tudo e leva tudo para a morte. E o espaço lhe parece a garantia da realidade. Estão entendendo? Mas acontece que esse espaço está presente, mas ele está presente durante quanto tempo? Além disso, o espaço está presente como um todo, ou está presente somente um recorte do espaço, que também é momentâneo? Então, meu filho, parece que não tem saída. Nada existe, nós estamos em plena evanescência total, 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 total. E tudo aquilo que você diz a respeito, seja do que se passou no tempo, seja daquilo que você percebe no espaço, é apenas mais uma invenção da sua mente enlouquecida que acredita em história da carochinha. E, no entanto, você acredita que quem estava com a história da carochinha na cabeça era o Hugo de São Vítor, os seus contemporâneos, mas que hoje nós sabemos como as coisas são realmente. Por exemplo, Isaac Newton, observando o comportamento da natureza e fazendo contas, ele descobriu uma certa regularidade, quer dizer, coisas que se repetem. Não é isso? E ele diz que as coisas são assim. Eu digo, bem, mas elas se repetem durante quanto tempo? Veja que Newton, para fundamentar a sua teoria, ele teve que inventar um negócio que ele chamava de tempo absoluto. Que é o tempo que é como uma unidade de medição permanente, que é independente do que acontece. Eu digo,
Mas um tempo onde não acontecesse nada, duraria quanto tempo? É inconcebível. A ideia do tempo absoluto, ela se contradiz a si mesma. O tempo que é independente do acontecer é o tempo que é independente da duração. Então não é tempo de maneira alguma. E também o espaço absoluto, quer dizer, o espaço sem coisas dentro. Quer dizer, o espaço é pura medida, mas se não tem nada dentro do espaço, também não tem medida. Então, quer dizer, para chegar a uma descrição do comportamento da natureza que nós consideramos realista e dentro do qual nós vivemos, como diz o Ion Illich, e vivemos dentro desse espaço-tempo newtoniano, a tal ponto que o que quer que o contrarie nos parece impensável, Newton concebeu duas ideias que são absolutamente autocontraditórias. Ou seja, ele reconhecia que essas ideias são meras invenções, mas ele precisava delas para poder fazer as medições. Não é isso? Então, quer dizer, você inventa planos de comparação irreais e com base neles você faz uma série de medições e você diz, agora eu aprendi a realidade. Você também não sabe se isso é realidade. Isso quer dizer o seguinte, que se você tentar pensar tudo em termos de espaço-tempo, não lhe sobra nada na mão. O espaço e o tempo não se sustentam. E é isso que o Hugo está dizendo. Muito antes de Newton. E muito antes da física quântica. Quando eu estou rezando e aparece lá um menino de 8 anos que fez isto, um rapaz de 20 que fez aquilo, um homem de 30 que fez aquilo, um sujeito de 40 que fez não sei o que mais, papai, e estão todos ali rezando comigo. Bom, todo mundo sabe que há uma experiência universal, de que na hora da morte a sua vida passa diante de você como se fosse uma fita acelerada. Eu digo, bom, mas eu não preciso morrer para assim, experimentar isso. Eu experimento quando eu me permito estar diante de Deus e me mostrar para Ele como eu sou. Só posso mostrar isso para Deus. Se eu for mostrar para vocês vão ficar horrorizados. Mas para Deus eu posso mostrar tudo, porque sabe, Deus é tão velho, ele já viu tudo e não se espanta com mais nada. Né? Então, aqueles personagens que eu fui, por que é que eles reaparecem? É porque eu estou conversando com alguém que existe na eternidade e não no espaço-tempo. Então, na eternidade, todos os personagens que eu já fui e o que eu estou sendo agora, todos existem, eles estão presentes. Então, se eu fiz um pecado aos 8 anos, quem está confessando esse pecado não é o homem de 62, é ele e mais o menino de 8. Dito de outro modo, retira a instância de eternidade e a estrutura do espaço-tempo vai para as cucuias e você é obrigado a inventar no lugar da eternidade uma coisa chamada tempo absoluto, chamada espaço absoluto, que perfeitamente, você sabe perfeitamente, não existe e nem pode existir. A eternidade é a estrutura por cima e em volta do espaço-tempo. E é essa a dimensão natural do conhecimento humano. Está compreendendo? E é para aí que o Hugo diz que a leitura vai levar você. Agora, se nós começamos a encarar
para chegar a isso, entender isso, nós temos, claro, temos que entender o Hugo historicamente também, temos que colocá-lo na sua época, na sua sociedade, na sua cultura, etc., para saber o que ele queria dizer. Porém, se esta diferença temporal nós a absolutizamos e dizemos tais ou quais coisas se tornaram incompreensíveis para nós porque são muito absurdas em face da nossa belíssima ciência moderna, né? Nós não entendemos nem o que o Hugo quis dizer e nem o que é a ciência moderna. Ou seja, eu tenho que entender o Hugo, quando eu estou lendo, tal como eu, na hora que estou rezando, entendo o menino que eu fui aos 8 anos. E que eu não deixei de ser. Está entendendo? Se eu disser, mas naquele tempo eu era muito burro, eu não entendia certas coisas, etc, etc. Eu digo, sim, mas este menino que era muito burro, que não entendia as coisas, ele ainda está dentro de mim. Então eu não o superei, né? Ele faz parte permanente da minha pessoa. Ele nunca irá embora. Por mais sábio que eu me pretenda. É? Então, vamos ver como nós podemos vencer essa abordagem meramente histórica, que seria uma espécie de relativismo cultural. E, bom, o relativismo cultural lhe dá milhões de motivos para você não entender uma coisa. Quer dizer, eu já não posso entender aquilo, porque aquilo estava fora da realidade. Portanto, como eu estou imbuído da cultura científica moderna, etc., eu sei como as coisas realmente são, eu não posso me transpor completamente à cabeça de um cara do século XIII, porque no século XIII eles estão, para nós, como um louco está para a pessoa normal. Eu não posso entrar totalmente dentro do universo do louco. Eu posso enxergá-lo como uma estrutura, mas eu não posso participar dele. Bom, então, vamos ver se o sujeito está louco mesmo. Quando Newton diz que não é a pedra que se move na direção da Terra, mas a Terra que atrai aquele pequeno pedacinho de matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado das distâncias. Se pergunta, mas o que precisamente a Terra está atraindo? É uma pedra. Uma pedra é um nada. A pedra é alguma coisa. Ela tem suas próprias propriedades. E se ela não as tivesse, e se ela fosse um nada, em vão a Terra a atrairia, porque ela não viria de maneira alguma. Isso quer dizer o seguinte: a descrição do mundo que se dá na mecânica de Newton dá como pressuposta a existência das várias substâncias, dos vários entes que são afetados pela lei da gravidade. Ela apenas não raciocina a partir dessas substâncias, mas apenas das relações mecânicas entre elas. Mas as relações mecânicas, para existir, precisam se dar entre coisas que existem. E as coisas que existem têm substâncias. Então, quando a física antiga dizia que a pedra tem um desejo natural de repousar no seio da Terra, ela diz exatamente o que Galileu dirá mais tarde, que quando um objeto não é movido por outro, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Este impulso de repouso ou de movimento retilíneo uniforme é inerente ao objeto. Com a ressalva de que Galileu diz que o movimento retilíneo uniforme é apenas uma unidade de medida, ele não existe realmente. Não, Aristóteles, na física antiga, dizia um objeto, quando não é movido por outro, permanece em repouso. Galileu acrescenta, entre parênteses, ou em movimento retilíneo uniforme, o qual não existe propriamente. Ou seja, permanece em repouso. Ora, do ponto de vista geral da teoria da gravitação universal, existe uma força misteriosa chamada gravidade, pela qual a matéria maior atrai a matéria menor.
Mas do ponto de vista de uma outra lei física, que é a lei da inércia, o impulso de repouso está no próprio objeto. Ele não pode receber de fora o seu impulso de repouso, ele só pode receber o movimento. Está compreendendo? Então, embora a expressão desiderium naturale, desiderium natura, desejo da natureza, seja uma expressão literária, ela expressa precisamente o que a lei da inércia diz. Agora, se eu confronto o que Hugo está dizendo, ou qualquer autor medieval está dizendo, com a lei de Newton, eu digo, mas peraí, quem diz que é a lei de Newton, a lei de Newton que ele está se referindo, e não a alguma outra coisa? Vista como expressão da lei de Newton, da lei da gravitação, a expressão desiderium natura não faz o menor sentido, porque quem atrai é a matéria. Vamos dizer, o corpo não se move, mas ele é movido. Eu digo, mas se esse corpo não fosse nada e não tivesse propriedade alguma, ele não poderia ser movido. Mas a expressão desiderium natura se refere não ao que acontece ao objeto, mas àquilo que ele é e faz, ou seja, à sua forma substancial. Entenderam? E esta forma substancial é o que faz com que ela deseja o quê? Estar em repouso. Ou seja, é a lei da inércia. Como é que eu entendi isso? Eu entendi isso partindo do princípio de que um sujeito que ainda não conhecia a lei de Newton conhecia a realidade tão bem quanto Newton e quanto eu. Nós estamos dentro do mesmo universo. Ele não é diferente. Nós podemos expressá-lo as nossas experiências de várias maneiras e em vários planos diferentes. Isso pode causar uma série de confusões, de tal modo que quando você se identifica com a última e mais recente versão, demais, você não entende as anteriores. Mesmo quando elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. Então, é lógico que se eu vejo um sujeito estuprando, matando uma menininha de 3 anos, eu não consigo me identificar com ele. Eu entendo que aquilo, vamos dizer, é um mistério tenebroso que fica inalcançável pela minha alma. Mas espera aí, mas Hugo São Vitor não estuprou nem matou ninguém? Você não está falando de uma coisa monstruosa e imparticipável. Você está falando de uma simples visão da natureza que, se foi participada por um homem manifestamente bom, inteligente, correto, como o Hugo, por que não pode ser participada de novo por você? Neste sentido, Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada.
10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.